Solicito ao novo vereador Gideão a leitura da palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 26, versículos 2, 3 e 4, nos diz assim a palavra: Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai ao Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Palavras do Senhor Jesus em nossos corações. Amém. Está aberta a presente sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2014. Solicito ao novo vereador Gideão a leitura do expediente. Senhor presidente, as atas das sessões anteriores serão apresentadas na próxima sessão. Expediente da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2014. Projeto indicativo, processo número 5.507 de 2014. Projeto indicativo número 118 de 2014. Dispõe sobre a distribuição gratuita de óculos de grau aos portadores de retinopatia. Autor, vereador Gilmar. Processo número 5.508 de 2014. Projeto indicativo número 119. Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado de boca de lobo inteligente nos logradouros do município de Serra e da outras providências. Autor, vereador Gilmar. Senhor vereador, pela ordem, só queria esclarecimento de que significa isso. Vereador, essa boca de lobo, eu pesquisei algum estado, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, já existe. É uma boca de lobo que eles colocam tipo uma peneira, e aí só desce água e os lixos, os resíduos não descem, e aí facilita a limpeza e não acumula os lixos. Requerimentos. Requerimento, processo número 5.496, de 2014. Requerimento número 423. Requer informações acerca da construção do Alto Posto Vandal Limitada. Edificação estabelecida na rodovia BR-101 em Rosário de Fátima. Autor, vereador Gideão Henrique Svensson. Processo número 5.497 de 2014, requerimento número 424, requer informações acerca da aprovação e fornecimento da licença de obras da construção do Alto Posto Vandal, estabelecido na BR-101, Rosário de Fátima. Autor, vereador Gideão Svensson. Processo número 5.498 de 2014, requerimento número 425, requer informações acerca dos atos fiscalizatórios da construção do Alto Posto Vandal em Rosário de Fátima. Autor, vereador Gideão Svensson. Processo 5.550 de 2014, requerimento número 427, requer informações sobre quais emendas parlamentares foram contempladas com o nome do vereador proponente. Descrição do objetivo da emenda e valor da mesma. Autor, vereador Nassib Haddad. Processo número 5.562 de 2014, requerimento número 428 de 2014, requer voto de congratulação a Ramon Linhares Guimarães. Autor, vereador Gideão Svensson. Senhor presidente, também, para ser incluso nessa sessão, nós temos o requerimento número 430, voto de pesar. Seja encaminhado voto de pesar pelo falecimento do senhor Anderson Covre Rangel, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 23 do presente mês. Solicita ainda que seja dado conhecimento aos familiares desta arte e deixa registrado toda a estima e consideração para a inclusão.
Também para inclusão, requerimento, voto de congratulação. Requer voto de congratulação aos formandos da escola Hélio Ferraz. Aí vem a lista aqui de todos os formandos, de autoria requerente, presidente dessa Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Lorenzoni. Senhor presidente, também chegou um ofício, Gabinete Presidente, número 02/2014. Senhor presidente, solicito, se possível, a sessão de uso do plenário da Câmara Municipal para apresentação do plano de contingência de proteção e defesa civil, dia 1º de dezembro de 2014, às 16 horas. Respeitosamente, João Ismael Nardotto, assessor especial do gabinete do prefeito. Indicações. Senhor presidente, processo no 5.404, 2014, indicação número 1901, de 2014, até a indicação de número 1959, 2014, consideram-se lidas. Digo, até a indicação 1960, de 2014, consideram-se todas lidas. Chegando-se ao final do expediente dessa sessão. Com a palavra, o vereador Gideão. Ninguém se inscreve mais. Complementar a mesa, na pessoa do nosso presidente, vereador Guto Lorenzoni, demais componentes da mesa diretora, vereadora Neidia, demais vereadores, público que nos acompanha na galeria, aos internautas que nos acompanham de suas casas, seus serviços, também aos demais que estão aqui dentro do nosso plenário, receberão também nessa noite uma homenagem. A todos uma boa noite. Senhor presidente, eu volto a falar dessa tribuna, creio que pela terceira vez, sobre um tema de alta relevância, não somente para o nosso município, vereador Toninho, futuro operador de direito, mas de relevância para o nosso Estado, para o nosso país. Essa casa já me ouviu usar essa tribuna várias vezes, e nessa noite eu trago um fato novo a essa fala, que é uma representação com pedido de liminar de natureza cautelar, representação esta do nosso Procurador Especial de Contas, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde essa representação riquíssima, 300 páginas, um estudo, vereadora Neidia, detalhado, profundo e muito claro sobre a questão das logomarcas que identificam uma gestão específica. Então, essa representação, ela vem tratar da criação, da veiculação, vias publicitárias, de logomarcas e slogans, jingles, ícones, barra de cores, músicas e outros signos distintivos não oficiais, com o propósito de identificar as respectivas administrações em seus específicos períodos administrativos. Mediante utilização de recurso público, aqui que está um dos grandes agravantes, promoção pessoal usando recursos públicos. Flagrante violação do artigo 37 da nossa Carta Magna, no seu parágrafo 1º, onde disciplina esta questão. Eu não vou ler a representação, nós passaríamos aqui a noite toda, mas somente alguns tópicos da representação com o nosso eminente doutor Heron vem discorrendo ao longo da mesma, e aqui das despesas públicas, com solenidade de assinatura de ordens de serviço, que eu já falei dessa tribuna também,
a ineficácia, a inoperância dela nos nossos dias. A nossa população, e digo, serranos, já não concordam também mais com esse ato das ordens de serviço, que servem somente para satisfazer um ego próprio e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, fazer uma campanha antecipada usando dinheiro público. Indícios de desvio de finalidade, de uso da máquina pública para promoção pessoal e de violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. É para isso que se serve, muitas vezes, as ordens de serviço expedidas em nosso município. E nós poderíamos, nesse tema, discorrer aqui por N minutos e horas falando sobre isso. Doutor Heró, junto com sua equipe técnica no seu brilhante trabalho, ele discorre. Assim como o Estado do Espírito Santo, e a matéria é alusiva ao nosso Estado do Espírito Santo, os municípios capixabas também realizam o patrocínio de eventos, muitas vezes de interesse público controverso, por meio de transferência de recursos públicos a pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, o controle social sobre estes gastos públicos revela-se de difícil acompanhamento por parte da sociedade, porquanto os anúncios publicitários, via de regra, não apresentam elementos informativos que permitam, de forma clara e objetiva, identificar os favorecidos, o que viabiliza conhecer os custos do patrocínio por meio dos portais de transparência municipais, quando existem. E por aí o trabalho vai discorrendo sobre esse tema, e queria fazer somente uma citação que é feita desse brilhante trabalho de Alexandre de Moraes, quando ele diz, abre aspas, não poderão, portanto, as autoridades públicas utilizar de seus nomes, de seus símbolos ou imagens para, no bojo de alguma atividade publicitária patrocinada por direito público, obterem ou simplesmente pretenderem obter promoção pessoal, devendo a matéria veiculada pela mídia ter caráter extremamente, eminentemente objetivo para que atinja a sua finalidade constitucional de educar, informar ou orientar, e não sirva simplesmente como autêntico marketing político. Senhor presidente, eu vou pedir para acrescentar meus minutos ao final de minha fala. Continua Alexandre de Moraes em suas obras jurídicas. Essa conduta de autopromoção, marketing político, desvirtuada do agente político, visando a sua autopromoção com a finalidade de verbas públicas, afronta os princípios nucleares da ordem jurídica, com a obtenção de vantagens patrimoniais e políticas indevidas às expensas do erário, devido ao exercício nocivo de seu mandato político, e acarreta a infringência do artigo 37, parágrafos 1º e 4º da Constituição Federal, de forma a, como já citado, configurar ato de improbidade. E nesta representação, não somente o governo do Estado, mas é citado também, é identificado aqui, nada mais, nada menos do que 43 entes políticos do nosso Estado, 43 prefeituras que usam indevidamente os gestores dessas prefeituras, a sua marca pessoal, o seu slogan pessoal, muitas vezes usado na própria campanha política. E a Serra está entre esses citados. Entre esses entes citados está o nosso município, conforme já amplamente debatido por esse vereador aqui nessa Casa de Leis. Atenta-se para o fato de que, com a mudança das gestões administrativas, a exemplo do ocorrido em todos esses municípios do nosso Estado, houve o sumário abandono
das logomarcas utilizadas pelas gestões anteriores e a consequente criação de novos símbolos, geradores de despesas destituídas de finalidade pública, pois, a toda evidência, destinam-se unicamente à promoção pessoal dos respectivos gestores. Vereadora Neidia, demais vereadores, é isto que está acontecendo no município de Serra. A cada mudança de gestor, imprime-se uma nova marca no município. Logo no início do meu mandato, com o gabinete itinerante que realizamos visitando os bairros, este vereador, vereador Toninho, se deparou em várias obras desse município, uma placa deitada no chão e uma outra novinha estendida na obra. Os mesmos dizeres, as mesmas informações, a única coisa diferente era a cor, que na anterior prevalecia o verde e a atual prevalece o azul. E a logomarca pessoal, que não é o brasão do município. Nesse sentido, entrei também com uma representação no Ministério Público, processo 2014-0007-5882-76, do qual o doutor Francisco já me convocou hoje para uma oitiva, dia 2 de dezembro. Trata-se desta questão, o uso de logomarca, de slogan, que identifica a atual gestão do nosso município, matéria esta vedada pela nossa Constituição Federal, pela nossa Constituição Municipal, a lei orgânica deste município. A nossa lei orgânica é clara, ela já disciplina no seu artigo 32 sobre os veículos do município, que neles só devem ter o brasão do município, mas hoje todos os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Serra carregam nas suas laterais o emblema, o símbolo da atual gestão do prefeito Aldifas Barcelos. O artigo 33 da lei orgânica do nosso município já disciplina, consoante com a nossa Constituição Federal, que não se deve usar em gestão pública nenhuma marca, nenhum slogan que identifique a atual gestão, mas unicamente os símbolos, as imagens do poder constituído, no nosso caso, o brasão do município de Serra, ou a bandeira do município de Serra. O parágrafo 2º do artigo 33 de nossa lei orgânica diz que a publicidade será realizada de forma a não abusar da confiança do cidadão, a não explorar a sua falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua credibilidade. Tudo isso acontece porque a nossa sociedade ainda não está preparada, ela não se apercebeu ainda do real objetivo de uma marca pessoal estampada desde o site da prefeitura até os uniformes escolares, até as lixeiras desse município. Eu fiz uma matéria e tirei uma foto de uma lixeira onde eu desprendia a identificação da atual gestão e mostrava que embaixo estava a marca da administração anterior. 2 representações anônimas entraram no Ministério Público contra esse vereador e foram arquivadas de plano, dizendo que eu estava destruindo o patrimônio público, ao ponto que eu somente fiz a foto retirando para mostrar que em cima estava uma gestão e embaixo estava outra. Mas alguém se incomodou com isso. Mas o MP arquivou de plano, sem fundamentação jurídica nenhuma, sem nenhuma prova para embasar tal denúncia. O parágrafo 4º do artigo 33 nos diz: o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, após o encerramento de cada trimestre, a cada 3 meses, relatório completo sobre os gastos publicitários da administração pública direta e indireta. Já estamos no 2º ano. Nenhum relatório chegou, pelo menos para esse vereador, sobre os gastos com publicidade deste município. Mas eu requeri. Além de estar na lei orgânica, essa obrigatoriedade do Executivo cumprir,
Eu, pessoalmente, o meu gabinete, já fiz requerimento nesse sentido e até hoje não recebi resposta. Nossa lei orgânica, no parágrafo 7º desse mesmo artigo 33, disciplina que o não cumprimento deste artigo implicará em crime de responsabilidade, sem prejuízo da suspensão e da instauração imediata de procedimento administrativo para sua apuração. Nosso município acaba de celebrar um contrato no valor de 6 milhões de reais com a empresa Ampla Comunicação e já está circulando na mídia propagandas do nosso município, aonde é obrigado em cada ato publicitário constar a marca que identifica a atual gestão. Isso é crime contra o erário, fere os princípios que regem a administração pública, fere o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, porque a publicidade está totalmente desvirtuada do seu foco, do seu objetivo. Nesse sentido, nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa desde o ano passado, projeto de lei número 33, onde nós vemos reforçar o que já diz a nossa Constituição Federal, o que já diz a nossa lei orgânica, proibindo o Executivo de se autopromover usando marcas pessoais. O projeto está desde o ano passado nessa Casa de Leis. Já fiz um requerimento ao presidente, vereador Couto Lorenzoni, para colocar esse projeto em pauta para apreciação dessa Casa de Leis. Então fica registrado aqui mais uma vez, senhor presidente, a luta desse vereador, que eu creio que é a luta dessa Casa de Leis. Eu creio que nenhum dos meus colegas, da vereadora Neide, os demais vereadores, creio que nenhum de vocês, senhores, pensam diferente nesse aspecto. Por isso, nessa noite, eu venho mais uma vez, usando essa tribuna, conclamar a essa Casa de Leis, a esse legislativo, que é um poder independente, totalmente independente, a lutarmos juntos, para que o município de Serra possa ser um exemplo em nosso estado. Podemos marcar história, não somente aqui no nosso estado, mas a nível de Brasil, porque essa prática, ela corrompe todo o nosso sistema brasileiro. A maioria dos estados, municípios, a maioria dos gestores praticam esse ato de se autopromover com marcas pessoais. Senhor presidente, quero encerrar minha fala fazendo uma devida homenagem aqui nesta noite. Convidei para estar presente, ele foi aluno do curso de pós-graduação da Faculdade de São Geraldo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o senhor Ramon Linhares Guimarães. Ramon, ele fez um estudo, e eu não vou repetir o estudo dele, porque o estudo dele abarca o que nós já citamos e falamos, sobre a possibilidade ou a impossibilidade de coexistência entre a publicidade oficial e símbolos extraoficiais, delimitando o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Um trabalho brilhante, que eu tomei conhecimento através dos meus estudos, através do nosso interesse sobre essa questão da identificação da gestão pública com marcas pessoais, e senti no meu coração, junto com minha equipe de trabalho, de trazê-lo a essa Casa de Leis, porque saiba, Ramon, que seu trabalho, com certeza, e aí está a relevância de um trabalho científico, dele poder ser aplicado. Eu creio que a sua maior satisfação vai ser no momento em que você ver em nosso estado essa realidade acontecendo. Quando você ver, poder presenciar no nosso estado, ou em algum município do nosso estado, a nossa Constituição maior sendo respeitada, respeito ao erário. Então, por isso, nessa noite, eu quero te parabenizar, junto com essa Casa de Leis, pelo seu brilhante trabalho que você apresentou,
Que Deus abençoe. Também veio acompanhado de familiares, acompanhando ele aqui nesta noite. E eu quero, senhor presidente, pedir permissão nesse momento para descer, senhor presidente, vereador Guto Lorenzoni, para fazer a devida homenagem e também convidar aos membros da mesa diretora, vereadores que quiserem participar deste ato, que para mim é um marco nessa Casa de Leis, quando estaremos homenageando aqui um membro do Tribunal de Contas do nosso Estado, quando estaremos aqui fincando mais uma vez essa bandeira de combate contra as logomarcas pessoais que identificam gestão, e fincando também esse marco, essa bandeira em nosso município, neste combate, para que a Serra possa sair na frente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a homenagem feita pelo vereador Gideão e por toda a Câmara. Certamente o trabalho do vereador Gideão se destaca, e dentro desse trabalho eu cito o projeto de lei número 33, 2014, um projeto de lei que possui amparo no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, nada menos do que a Constituição Federal, o que por si só já o legitima a ser promulgado, um projeto de lei em total consonância com o interesse público, com o princípio da impessoalidade e da publicidade administrativa. Um trabalho de... Certamente esse projeto de lei serviu de inspiração para essa produção, e eu agradeço por isso. Não posso deixar de citar um trabalho de grande envergadura que foi realizado pelo Ministério Público de Contas, consubstanciado na representação dirigida aos 2 últimos chefes do Poder Executivo. Representação essa que, se for julgada procedente, produzirá efeitos para todos os municípios do Estado do Espírito Santo, e o que, por si também, já autoriza essa Câmara a tomar medidas imediatas, independente do julgamento ou não do Tribunal de Contas. É uma matéria interessantíssima e que está totalmente ligada aos gastos públicos, não só a questão principológica, mas o dever de economicidade do gestor de verbas públicas. Isso tem que estar acompanhado ao longo da sua gestão. Então, vereador, agradeço a oportunidade e espero que essa Câmara aprecie com extrema delicadeza esse assunto.
Com a palavra, o vereador Guto Lorenzoni. Eu e Moreira. Eu e depois Moreira. Quero saudar todos os edis dessa Casa de Leis. O nobre colega Ramon Linhares, quer retribuir o carinho, entregando ao nobre vereador Gideão o estudo por ele realizado. Caro diz dessa Casa de Leis, público presente, mesa diretora, internautas que nos acompanham, funcionários e etc. A minha fala aqui, dessa tribuna, vem no agradecimento e depois numa crítica construtiva a respeito da questão dos pequenos transportadores de resíduos sólidos da nossa cidade, chamados de carroceiros, caminhões, carros particulares, caçambas de outros municípios, que utilizam o município da Serra para despejar os seus entulhos. Quero, com muita satisfação, parabenizar o trabalho da Secretaria de Obras a respeito da recuperação do córrego Irema, que no início de novembro, o nobre vereador Luiz Carlos Moreira, recebeu uma quantidade de chuva muito grande que causou um impacto na rua próxima ao córrego Irema, carregando asfalto, carregando rede de drenagem, carregando rede de esgoto, levando manilhas para dentro do córrego Irema e causando um transtorno muito grande para a cidade. Hoje, vemos lá que as obras estão fazendo um impacto e uma obra que é de merecido quinhão e respeito, porque vem realmente a atender a necessidade de todos os moradores daquela região ali, porque é uma obra que está sendo feita desde quarta-feira da semana passada, que todos os dias eu estou lá acompanhando, vem realmente, o nobre vereador Luiz Carlos Moreira, dar um respaldo a respeito de como chegam as águas ali no córrego Irema, porque toda a água de Feu Rosa, ela cai ali para aquele córrego Irema. Então, as galerias que estão sendo colocadas ali, eu acho que amanhã estamos terminando o serviço, vai resolver o problema daquela região ali. E também quero falar sobre a questão do lixo, principalmente resíduos sólidos que são despejados em nosso município. Nós precisamos de ter urgentemente, nesse município, um planejamento a respeito dos pequenos transportadores desses lixos de construção civil. Não só dos pequenos transportadores, mas um projeto de lei que a gente possa prender, apreender, multar e tirar de circulação todos os veículos que se sucumbem no nosso município, carregando esses lixos e despejando em terreno baldio, em esquina, em área que recebe esses entulhos. Nós, município da Serra, precisamos de ter uma lei, nobre vereador Nassib, para que a gente possa aprovar aqui, uma lei que poderia ser até compartilhada por todos os vereadores, autorizando o recolhimento e a prisão e a apreensão desses veículos que saem do município da Serra, que saem de outros municípios e vêm despejar o seu lixo de construção civil aqui no nosso município. E também criarmos a lei dos pequenos transportadores dos resíduos sólidos. Essa lei é importante, nobre Luiz Carlos Moreira, nobre vereador Raul César Nunes, nobre vereadora Neide, nobre vereador Aécio. Essa lei é importante porque temos ainda em nosso município uma percepção ainda de uma quantidade muito grande de pessoas que utilizam desse instrumento para a sobrevivência da sua família. Não poderíamos criar uma lei para proibir que todas as pessoas que são chamadas dos carroceiros pudessem parar de andar na cidade. Então, esse projeto estabelece, nobre vereador Davi, um planejamento
que distribui pelas cidades pontos de que recepcionam esses lixos, pontos que recepcionam esses produtos, que é o produto da construção civil, que é o chamado dos entulhos. Esses pequenos transportadores recolheriam esses pequenos lixos e levariam até esses pontos de transbordo definidos pelo município, onde os animais recebem alimento, onde os animais possam tomar a sua água ali, onde também será estabelecido horários que esses pequenos transportadores poderão transitar pela cidade e levar esses entulhos a esses locais. Por exemplo, de 7 da manhã às 5 da tarde, de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Poderíamos organizarmos isso, criarmos, o novo vereador Luiz Carlos Moreira, o mesmo procedimento quando se criam o auxílio às pessoas do Defeso do Caranguejo, do Defeso da Pesca, do Defeso de várias outras finalidades. Poderíamos também criar recursos para que pudesse sustentar essas pessoas que se utilizam desses procedimentos para o sustento da sua família. Eles estariam, a partir daí, beneficiando a sua família com o seu trabalho, com a ajuda da municipalidade e também fazendo com que esses entulhos não sejam mais coletados e pegos pelo município, que deve gastar, dentro de um levantamento, novo vereador Basílio, uma quantidade muito grande de recursos. Se nós formos aferir a tabela de custo da limpeza pública de resíduos largados pela construção civil, para aqueles moradores que pagam 10, 20 reais por uma carroça, e esses transportadores, novo vereador Luiz Carlos Moreira, em 2 esquinas depois despejam no primeiro terreno baldio que tem, e depois a prefeitura está lá limpando esse terreno, ou uma esquina de rua, ou até o absurdo de jogarem na própria via pública. Abaixo, novo vereador. Como se a gente estivesse andando na cidade, nós vamos ver isso aí. Como um município desse tamanho tem condições de fazer essa fiscalização? Então, novo vereador Oredi, precisamos de, urgentemente, focalizarmos pontos de coletas e recebimentos desses materiais. Podem ser 5, podem ser 8, podem ser 10. E cada trabalhador, pequeno transportador desses resíduos, eles vão ser cadastrados pelo município. O animal vai ser acompanhado pela zoonose, pela vigilância sanitária, recebendo a vacina, colocando ali a sua ferradura, tem que ser tratado o bom tratamento, tomar suas verminoses, porque o animal também maltratado, ele transmite doença, e quando ele não serve mais por esses pequenos transportadores, que não tem um auxílio, que não tem uma ajuda para tratar o seu animal, eles também são jogados ali e abandonados. E aí esses animais podem trazer doenças e outros procedimentos. Então precisamos organizar essa turma toda para que a gente possa fazer essa identificação. A carroça terá uma identificação, o animal estará sendo cuidado, em cada ponto de transbordo tem alimento e água para o animal, para que esses pequenos transportadores possam sustentar as suas famílias, e também nós temos uma cidade limpa. Temos uma cidade limpa, e isso é muito importante, com a parte do vereador Marcos Tongo. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela fala e dizer que há mais ou menos 20 minutos atrás, nem sabia que você ia abordar esse assunto hoje, recebi aqui no meu celular fotos de um fiscal amigo nosso, que trabalha na Secretaria de Obras, onde ele tirou fotos de um caminhão com placa de Vitória, despejando entulho na descida do Barcelona, no tobogã ali. Então, realmente, eu acho que as nossas leis hoje já são muito brandas. Acho que a gente já passou da hora de fazer, efetivamente, uma lei no qual pegou o cidadão jogando lixo, tem que pegar e multar. Até mesmo que não pode jogar. Você não pode jogar o lixo pela janela do seu veículo, porque pode chegar um caminhão cheio de entulho e despejar no local público. Obrigado. Então, nós precisamos de ter essa lei, ou esse programa, melhor dizendo, de forma urgente no nosso município, para que a gente possa dar uma condição melhor para esses pequenos transportadores, essas pessoas que se utilizam desse serviço para o sustento das suas famílias.
No final desse programa, o município poderia dar, através de um ticket, a cada vez que esse transportador leva o seu entulho lá nesse local, ele recebe um ticket, e esse ticket depois, dentro desse programa, pode ser trocado por algum benefício para aquela família, uma cesta básica, um recurso, um royalties dos pequenos entulhos para a nossa cidade. Eu acho que a gente teria condições de economizar aí em torno de 70% dos nossos entulhos. Com a palavra de uma parte do novo vereador Nassib. Vereador, Vossa Excelência sabe, né, que já existe uma lei que a Câmara Municipal votou, nós, né, votamos favorável, uma lei que cobra, dá o direito ao município de cobrar os terrenos que têm entulho. Então, cabe aos proprietários dos terrenos tomarem conta dos seus terrenos, porque esse caminhão que vira aí jogando lixo, não vira jogando no meio do asfalto, não, foi dentro do terreno de alguém. E esse terreno de alguém, provavelmente, deveria estar aberto, para ter acesso ao caminhão. Então, eu acho assim, acho que mecanismo para se cobrar já existe. Os pontos críticos e viciados da cidade, todos nós conhecemos. Qualquer presidente de bairro sabe, dentro do bairro dele, aonde são os pontos críticos. Agora, se nós não podemos fazer lei aqui, né, quanto mais uma lei dessa, que vai onerar o município a comprar ticket, dar ticket, fazer acontecer, Vossa Excelência sabe que isso tudo é inconstitucional. Vossa Excelência sabe disso. Nós vamos perder tempo e desgastar à toa. Tem que, em vez de botar trator, caçamba, dentro de terreno particular, fazendo um favorzinho, que eu ia hoje apresentar aqui, mas está com problema o aparelho, vamos apresentar na próxima sessão. Em vez de fazer isso, né, botar para funcionar o recolhimento nos bairros, porque não está sendo recolhido. A verdade é essa. E colocar, claro, critério tem que ser colocado. Agora, tem que punir. Nós votamos sem mais de ano que foi votado. Amanhã eu vou apresentar um requerimento para ver quem foi punido, quem foi cobrado até hoje desses grandes terrenos aí, desses proprietários aqui da Serra, se alguém já foi punido por isso. Tenho certeza que ninguém foi punido. Tenho certeza absoluta. Então, senhor presidente, Vossa Excelência sabe que esse projeto de lei, apesar de ser fantástico, fabuloso, né, não cabe a nós apresentarmos esse projeto, e sim vindo do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor. Uma parte, vereador. Senhor vereador, uma parte também. Novo vereador Basílio. Só para nível de esclarecimento aí, com a fala do vereador Marcos Tongo, o terreno ali não é particular, é sobra de terreno do bairro Barcelona, área verde, o terreno é limpo pela prefeitura, só que, igual o Vossa Excelência falou, caminhões de fora vão ali, jogam lixo, o presidente da comunidade faz o seu papel, faz o requerimento, as indicações, a prefeitura vai lá, limpa o terreno de novo, e de novo aparecem mais caminhões de fora e estão jogando ali lixo ali. Só que nós não temos como ficar vigiando ali toda hora, e geralmente chega de madrugada ou bem cedo, então não tem como a comunidade estar vigiando isso aí. Então tem que ver o que pode ser tomado a nível de punição, né, para estar coibindo essa ação dessas pessoas. Tenho dia. Obrigado, Basílio. Com a palavra, o vereador Oredi. Vereador, sua fala é importante enquanto a regulamentação, né? Mas, inclusive, já tem lei, inclusive proposta nessa casa por Vossa Excelência, né, que é proibido jogar lixo na rua. Então, já tem a lei. Né, e a gente sabe que a lei do município também, ela também já existe. Mas é importante também que o município atenda e uma demanda já do comerciante, do morador, que é exatamente ter os pontos de colocação de entulho, principalmente as caçambas, né? No passado tinha as caçambas em alguns lugares determinados, onde o morador podia colocar o seu entulho, né? Levava através da carrocinha, através do seu carro e colocava o entulho. E hoje, como não tem local e ele não tem como fazer, acaba jogando no cantinho da rua, naquele ponto viciado. Então, eu acho que isso é uma visão que ela poderia, né, falando aqui também com Vossa Excelência, com o líder do governo, para que fizesse esse trabalho, voltasse os pontos com as caçambas para que fizesse a coleta, porque a lei já existe, inclusive da Vossa Excelência. É a chamada Lei Lixo Zero, né, que vai ser aplicada aí a partir de agora de 2015, se Deus quiser. Mas a questão
da regulamentação desses pequenos transportadores, para que a gente possa dar condições e sustentabilidade para que essas pessoas possam utilizar esses meios de transporte que são as carroças, para poder gerar o sustento da sua família. Como? Com prudência, dentro da legislação, sem sujar o meio ambiente e também fazendo com que esses entulhos cheguem nos lugares certos. Tá ok? Tem Com a palavra, só uma parte, Vossa Excelência. A parte do vereador Aécio. Eu acho que essa questão, nós estamos lá no meu bairro também, eu acho que todo o bairro da Serra vive essa situação, né? Tem uma discussão dos defensores de animais, que é contra essa questão hoje das carroças dos animais. Hoje os animais são massacrados, né, pelos carroceiros. Então existe uma discussão mais ampla, realmente acabar com esses carroceiros aí, onde maltrata seus animais, colocando peso superior àquilo que aguenta. Então, é uma discussão mais ampla que nós temos que fazer. Punir também as pessoas que vão jogar no lixo, né? E punir também, né, eu acho, legalizar essa questão dos carroceiros, né? A gente vai ter complicação, porque existe uma discussão também de acabar com esses carroceiros no município da Serra. Nobre vereador, é uma discussão mais ampla, né? Não, talvez, no meu pensamento de política pública, não comungo na questão de acabar com esses pequenos transportadores, que é, às vezes, um meio de sobrevivência da sua família. O que a gente precisa é só disciplinar, né, a profissão. Disciplinou a profissão, funciona igual qualquer lugar do mundo. Você vai lá em Londres, nobre vereador Moreira, você tem lá o cara da charrete que carrega as pessoas, mas tem um fiscal lá verificando se ele está fazendo o procedimento da forma correta, se o animal está sendo bem tratado, se o animal está com a ferradura certinha, tem uma identificação no veículo dele, da mesma forma no veículo automotor. Então nós temos que dar dignidade e condições dessas pessoas poderem utilizar esse recurso para o sustento da sua família. Tenho dito. Com a palavra, vereador Moreira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pastor Ricardo. Eu quero justificar o meu atraso aqui no plenário. Eu estava no meu gabinete com a Coordenação Municipal de Educação, com o Conselho Municipal de Educação, com o Sindicato Municipal de Educação da Serra. Nós estávamos ali no gabinete conversando sobre um caso delicado, sobre saúde dos professores, a licença médica dos professores, professor licenciado, tudo relacionado à saúde dos professores do município da Serra. Então, nós estamos ali conversando e estamos tentando avançar para para ver o melhor saída para a saúde dos professores do município da Serra. O meu atraso é porque nós estávamos no gabinete com essas lideranças da educação da Serra. Só um esclarecimento, Vossa Excelência estava com o sindicato, Sindiúpes, coordenação e o conselho, no meu gabinete. Ok. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores presentes, internautas que nos acompanham, ao público aqui presente. Nós temos algumas falas aqui que são importantes nessa noite de hoje. E eu tenho acompanhado atentamente a fala dos colegas vereadores, as questões colocadas aqui. Chama atenção aqui, me desculpo, como primeiro item, a questão solene que ocorreu aqui na terça-feira passada. Sessão solene essa, solicitada pelo vereador Bruno Lamas ao jornal Tempo Novo. Naquele momento eu tive um acidente e passei por uma cirurgia e não consegui estar presente aqui naquela sessão solene. Eu tenho observado aqui as condutas que cada vereador coloca, e aí parabenizo ao vereador Guto Lorenzoni.
Essa questão dos entulhos, vereador, não é fácil, presidente. É uma questão que é crônica aqui no nosso município. Crônica, e aí a gente não discute essa questão de colocar em terrenos particulares, porque a maioria está na via pública. Tive uma oportunidade de sair daqui com Vossa Excelência, daqui e percorremos ali por Laranjeiras, fomos a Jacaraípe, Fel Rosa, e era muito difícil a gente andar mais do que 2, 3 minutos sem que a gente não apontasse um monte de entulho colocado aqui, acolá e em diversos pontos. E aí, realmente, ocorre que faz o recolhimento, e eu conversava com o secretário de serviço, o Juliomar, e o Juliomar me convidou, inclusive, para um mutirão que estava tendo em Fel Rosa, e mostrou a quantidade de entulhos retirados de vias públicas. E aí passa uma semana, você retorna lá, aqueles entulhos estão outra vez depositados nos mesmos locais. É bem verdade que nós temos que descobrir uma fórmula importante, não para punir. Se fosse através de punição, quando os presos estavam lá no presídio, eles seriam punidos e eram devolvidos para a sociedade totalmente preparado para a volta ao convívio dessa sociedade. Não é isso. Nós temos que realmente nos aprofundarmos nessas discussões. A Serra é um município de extensão territorial muito grande, difícil de vigiar, difícil de tomar conta. Então, isso repetidas vezes vem ocorrendo. Eu acho que cabe a essa casa, independente de lei aprovada que nós temos, está discutindo essa matéria, está buscando, junto com os secretários de obra, o secretário de serviço público, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, trazer aqui para essa casa para que a gente possa fazer uma discussão onde a gente busque o rumo para a solução desses problemas que nós vivemos aqui. Chamei um fiscal para percorrer lá no bairro São Francisco, obras que estavam sendo feitas, e entulhos de todas as formas possíveis no meio da rua. E isso não é lá no bairro São Francisco, são em diversos locais. Eu acho que esses temas que essa casa tem que procurar. Nós estamos quase que no término do nosso ano aqui, e para o próximo ano, que todos fiquem conscientes que temos que fazermos algumas discussões importantes para o município. Tive a oportunidade de conversar com alguns secretários e com o prefeito, e aí me animei porque ouvia que, a partir de agora, está terminando o ano, as contas estão equacionadas, estão quase que saneadas, mas ainda tem muita coisa para o próximo ano. Projetos diversos foram feitos no decorrer desse ano, captação de recursos federais também, já com rubrica definida, e aqui também, nesse orçamento que iremos aprovar agora no próximo mês, essas obras vão ser contempladas nesses orçamentos, através de suas secretarias, e eu acho que o município tem uma chance enorme de buscar um corredor de obras, de trazer algumas coisas que a população muito precisa e que está aguardando. Ouvi aqui, vereador Gideão, acho que essa casa precisa de acabar com discussões pequenas, vereador. Independente que Vossa Excelência tenha a razão da Constituição, mas eu digo para Vossa Excelência com a experiência que tenho lá a empresa, já é a 3ª vez que nós trocamos a marca. Marca fica cansada, marca não diz o que é aquele governo que fez, e se a gente for fazer aqui uma retrospectiva, desde a época
e trabalhava naquela época na administração do prefeito Mota, criou a marca dele, criou a marca do Adalto, criou a do Zé Maria, criou a do Vidigal, criou a do Aldifas, e tanto quantos passarem pela administração pública, ocorrerá isso. É bom, vereador, que a gente identifique aquela marca. Com relação à questão de publicidade, acho que Vossa Excelência ainda não pode solicitar as prestações de contas. Essa empresa, Vossa Excelência, sabe quanto que ganhou a licitação e quando o contrato foi assinado. Eu estou atento a isso aí, comecei a ver as propagandas da Prefeitura nessa semana, propagandas até de qualidade, que levam informações à nossa população. Acho que tem que ter, publicidade deve existir, para que todos tenham conhecimento daquilo que foi feito e daquilo que poderá ser feito. Mas essa discussão de brasão, acho que ainda é pequeno para esse momento, para a gente ficar provocando o Ministério Público, que tem muita coisa para avaliar, investigar e trazer resultados. Acho que isso não é o nosso grande problema. E tenho, vereador, agora feito a indicação ao prefeito que nós precisamos de formar uma comissão de gestão de alto nível no nosso município, de alto nível, onde discute a serra de hoje, a serra de amanhã, a serra daqui a 10 anos e a serra daqui a 20 anos. E aí estávamos conversando e vamos buscar esses parceiros esses que têm muito a contribuir com o nosso município, como o doutor José Armando, que foi presidente da ArcelorMittal, o Mota, que foi ex-prefeito aqui dessa cidade, que tem uma visão de desenvolvimento para o município, o doutor Marcos Tanuri, que é o presidente do Vitória Parte, e outros grandes, ilustres profissionais da nossa cidade, que gostam da cidade, que investem na cidade e precisam estar atentos como está o nosso município. E aí, hoje nós temos a oportunidade de ter um vereador, deputado eleito aqui na nossa cidade, que é o vereador Bruno Lamas, até o dia 31 de janeiro, e a partir de 1º de fevereiro, deputado estadual da nossa cidade, vereador, o deputado, que nós vamos precisar muito de Vossa Excelência. Muito, porque a Serra só elegeu um deputado estadual. Tenho conversado muito com Vossa Excelência sobre a nossa cidade, a cidade da Serra. Precisamos de você nessa interlocução com o governo. Saiu um governo do Partido Socialista e está entrando um governo PMDBista, mas isso não importa. O povo que habita a nossa cidade é o mesmo. E Vossa Excelência tem uma carga pesada nesses próximos 4 anos, que é fazer essa interlocução com o governador, é que está atento a esta comissão de alta gestão aqui do município, do qual Vossa Excelência também, como deputado, com certeza irá participar. E aí nós precisamos de buscar soluções no município da Serra, soluções essa que passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10 e não trazem soluções. A gente fica mexendo com coisinha pequena, e pequena que só cabe discussões, nós não avançamos e nós não trazemos algumas coisas que são importantes no nosso município. A questão da segurança pública, é uma questão que tem que ser discutido continuamente. Continuamente, e eu digo isso porque agora, há poucos dias, passei por um momento difícil junto com a minha família. Lá, sofri um assalto à mão armada, ficamos presos num quarto mais de 1 hora, e se não fosse um trabalho da Polícia Civil, um trabalho especializado através de Dr. Josemar Esperandio, nós não teríamos sucesso e o ladrão não estaria preso hoje. E o assalto não foi só na minha casa. O assalto, ele foi a mais de 20 residências espalhadas, aqui na Serra, em Vitória, em Vila Velha, em Cariacica, enfim, uma quadrilha especializada, e quero aqui deixar hoje o meu agradecimento
ao doutor Josemar Esperandio, homem esse que teve uma conduta lícita, transparente, corajosa, acima de tudo, com toda a sua equipe da Polícia Civil. E eu deixo aqui esse agradecimento do fundo do meu coração a esse delegado, que é um delegado que serve de referência, porque é aqui da Serra, é lá de Nova Almeida, né, Marquinhos? É um colega nosso lá de Nova Almeida, e quando ele soube da notícia que um vereador tinha assaltado, ligou para Marcos e pediu informação, o Marcos informou, imediatamente ele entrou em campo trazendo a solução. Bem verdade que a gente não recupera aquilo que se perdeu. A parte psicológica tem que ser muito trabalhado. A minha filha, pequena, de 2 anos e meio, não queria mais subir ao quarto. Papai, o homem está lá em cima. Mas graças ao trabalho de Dr. Josemar Esperandio, fez justiça, e aqueles que participaram do assalto à minha casa e diversos outros locais vão estar por muitos e muitos anos lá na penitenciária. E aí, gente, eu quero encerrar dizendo que eu tenho uma esperança muito grande. Sou um homem que creio em Deus, sou um homem que acredito no município da Serra e acho que nós teremos 2 anos de progresso no nosso município. Por aquilo que estou vendo com a equipe do prefeito. É bem verdade que ele tem feito algumas modificações e a gente tem conversado lá com o meio ambiente, uma secretária nova que veio para o município. Nós conversamos com o Silas Maza, que foi deslocado para jogar em uma outra posição, o novo secretário de obras. E aí, a gente está feliz, porque está nascendo uma esperança no nosso coração, uma esperança de desenvolvimento, uma esperança onde as empresas voltam a vir aqui à Prefeitura da Serra para outra vez se instalar aqui no município. O prefeito está acabando com as burocracias, o prefeito está pronto para exercer esses próximos 2 anos de desenvolvimento. E nós sabemos muito bem que o primeiro ano, quem reviu todos os seus balancetes, nós sabemos que não foi fácil. Está indo para o 3º ano de mandato. 3º ano ainda, com débito nas costas, para poder saldar e para poder fluir uma administração que é que cada um de vocês que estão aqui presentes precisam, que eu preciso, que os vereadores precisam, mas que todos os moradores da Serra precisam. Estou vendo aqui os fiscais, discutimos essas questões outra vez com o prefeito da cidade. Temos uma próxima reunião agendada para quinta-feira. Estava hoje conversando com o vereador Bruno Lamas. Nós temos que ouvir essa categoria, que é uma categoria importante para a nossa cidade. Importante desfazer essa imagem que está ficando aí no meio da rua. Isso não é bom para vocês, não é bom para o município, não é bom para os vereadores e não é bom para os comerciantes e moradores da nossa cidade. Eu tenho certeza, o prefeito vai ser flexível e tenho absoluta certeza que vocês vão ter um bom entendimento em relação a isso. Não pode agora, mas pode daqui a pouco. O importante é nós não pararmos de discutirmos. O importante é a gente não esticar a corda. O importante é buscar a solução. E eu tenho fé em Deus que nessa próxima reunião de quinta-feira nós vamos avançar. E quando eu estive na quinta-feira com o prefeito, discuti esse assunto e vi a sua sensibilidade de outra vez voltar a discutir o assunto e dar-nos uma solução o mais rápido possível. Creio nisso e tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Portanto, acho que em término de ano dessa nossa legislatura, teremos muito trabalho para o próximo ano, mas vamos discutir coisas grandes, coisas que interessam a população da Serra, e vamos em frente para fazer da Serra uma Serra cada vez melhor. Deus abençoe a todos. Não havendo mais nenhum inscrito, passo a palavra para o vereador Marcos Tongo para a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, o vereador Gideão. Nós estamos na ordem do dia e só deixar um convite, senhor presidente. Amanhã nós vamos estar aqui numa sessão
solene em homenagem ao Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue. Então, todos os vereadores foram devidamente convidados, né, para estarmos aqui amanhã, e deixo o convite aí à galeria, aos internautas que quiserem comparecer amanhã, a partir das 18 horas, a nossa sessão solene, homenageando aqueles que salvam vidas em nosso município. Senhor presidente, antes de iniciar a ordem do dia, gostaria de estar aqui solicitando o voto de pesar pelo falecimento de 2 entes queridos da nossa comunidade, né? Infelizmente, o acidente trágico que ocorreu ontem pela manhã, na chegada de Nova Almeida, né? Onde nós perdemos lá uma jovem, a Leonara Vasconcelos, e o nosso querido amigo, que inclusive é primo de um assessor meu, o Anderson Couver Rangel. Esse jovem estava no CFO, acho que daqui a um mês ele se formar para tenente. Assim, a nossa comunidade sofre muito com a perda de 2 jovens promissores. E a família da Leonara, então, deve estar sofrendo demais, porque a mãe da Leonara está lutando contra um câncer. Então, assim, é muito sofrimento. Então, eu gostaria que, nesse momento, pedir um voto de pesar e que Deus possa estar realmente acalentando esses corações dessas 2 famílias que, nesse momento, sofrem muito. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Aécio. Convocamos o secretário Tião Sabino para descer para a gente conversar aqui, Tião, sobre a questão do projeto. Com a palavra, vereador Marcos Tongo, para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária de 24 de novembro de 2014. Projeto de lei ser deliberado. Processo 3.284/2013, projeto de lei 117/2013. Dispõe sobre a gratuidade do uso de estacionamentos em hospitais particulares e centros de saúde públicos do município da Serra para embarque, desembarque, acomodação e socorro de pacientes em casos de urgência e emergência. Autor, vereador Miguel da Policlínica. Projeto de lei a ser deliberado, projeto de número 117 de 2013. Em discussão, em votação. Não tem blindagem na CIB. Eles que são... Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário à aprovação da matéria. Projeto de lei 117/2013, deliberado. Entendeu, filho? Bora. Processo 3.499/2013, projeto de lei 126/2013. Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamento de shoppings, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo. Nome do município da Serra e da outras providências. Autor, vereador Miguel da Policlínica. Projeto de lei 126/2013, em discussão, em votação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário à aprovação da matéria. Projeto de lei deliberado. Senhor presidente, vou pedir para retirar o processo 5504/2014 de pauta. É regimental, nobre vereador. Processo 1504/2014, projeto de lei 61/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que comercializam móveis e eletrodomésticos no município de Serra instalar os produtos comercializados nas residências de portadores de deficiência. Autor, vereador Nassib Haddad Neto. Projeto de lei 61/2014, em discussão, em votação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário à aprovação da matéria. Projeto de lei deliberado.
Processo 4.303, 2014, projeto de lei 194, institui no âmbito do município da Serra, Feira do Livro, Leitura e Literatura e da outras providências. Autor, vereador Gilmar Carlos da Silva. Projeto de lei número 194, 2014, em discussão, em votação. Senhor presidente, 13 votos favoráveis e um voto contrário à aprovação da matéria. Projeto de lei 194, aprovado. Processo 4.666, 2014, projeto de lei 203, institui no calendário oficial de eventos do município da Serra o Dia Municipal Sem Carro e o Dia Municipal do Transporte Coletivo e da outras providências. Autor, vereador Gilmar Carlos da Silva. Projeto de lei 203, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Com a matéria, o vereador Gideão. Eu só queria... É só entender o projeto de lei, quando fala o Dia Municipal Sem Carro, como seria isso, vereador proponente? Vereador Gideão, esse projeto a lei já acontece a nível nacional, é um dia, e aí a gente está colocando aqui no município, é um dia municipal sem carro para conscientizar o uso do carro e também até do meio ambiente. E aí... Discussão, senhor presidente. É somente para esclarecer, são 2 dias que estão sendo criados, é isso? Não, é um dia só. É um dia ele só vai para as dar duas coisas. Para as duas coisas. Por quê? A conscientização para que você não utilize o carro e utilize o transporte coletivo. Entendi. Matéria, projeto de lei 203, em discussão, em votação. Vai chegar aqui também. Senhor presidente, 14 votos favoráveis, 15 votos favoráveis e um voto contrário à aprovação da matéria. Projeto de lei 203, 2014, aprovado. Projeto indicativo a ser deliberado. Processo 7.015, 2013, projeto indicativo 85. 2013, concede escala especial de produtividade aos servidores efetivos e comissionados da Secretaria Municipal de Defesa Social, SEDES, e da outras providências. Autor, vereador Bruno Lamas. Projeto indicativo a ser deliberado de número 85, 2013. Em discussão, a palavra, nobre vereador Bruno. Só para explanar para o público presente, para os senhores vereadores, internautas, no início, logo nos primeiros meses desse mandato, eu e o vereador Nassib tivemos alguns debates, algumas conversas aqui em plenário, e foi logo em seguida aquela calamidade de dezembro, aquelas fortes chuvas de dezembro de 2012 na cidade, onde o município ainda não tinha conseguido, de forma perfeita, implantar todo o sistema de plantões da Secretaria de Defesa Social. E hoje esses plantões estão todos funcionando normalmente, é bom que sempre melhore. E eu fiz um compromisso em público de elaborar uma matéria, até fiz esse compromisso com o próprio vereador Nassib, de elaborar uma matéria, um projeto que regulamentasse esses plantões. Como eu não posso fazer através de projeto de lei, que não é minha, essa é a prerrogativa, fizemos através de projeto indicativo. O projeto estava em pauta em 3, 4 sessões atrás, eu pedi a retirada, porque foi solicitada uma emenda por parte dos servidores, no que tange a liberdade de qualquer servidor da Secretaria poder fazer parte dos plantões e não somente por indicação do líder ou o seu diretor imediato. Então, projeto indicativo, orientando e indicando ao Poder Executivo regulamentar os plantões que já existem na cidade, né? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Nassib. Senhor presidente, crendo, né, e creio eu que atende realmente a categoria, né, que nós acompanhamos aí algumas reuniões feitas com o vereador Bruno, né, espero que o prefeito, né, faça valer esse projeto de lei, até porque vem regulamentar,
nessa questão aí dos fiscais. Então, eu voto favorável também. Em votação. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. 16 votos favoráveis e um voto contra a aprovação da matéria. Pela ordem do vereador Oredi. Eu quero, na verdade, fazer um convite à audiência pública para modificação do trânsito da Serra Centro. Transforma a Major Pissarra e a Cassiano Castelo em mão única. A Cassiano Castelo é em frente à Câmara e a Cassiano Castelo é em frente ao supermercado. E nós vamos discutir isso com a comunidade, com os comerciantes, aqui na Câmara, às 15 horas, no dia 26. E dia 26, às 15 horas, convocação do nobre vereador Auredi, de audiência pública sobre questão do trânsito aqui na cidade da Serra Centro. Senhor presidente, foi concluída a leitura da ordem do dia. Não havendo mais nada a ser tratado na presente sessão, a mesma está encerrada. A próxima é solene.